Saiu o primeiro trailer de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, e a gente vai aqui agora para nossa análise completa para pegar todos os detalhes, referências, easter eggs e juntar aquelas cenas misteriosas do trailer agora com você aqui no canal, essa análise completa que já é tradicional por aqui. E se você tá no hype, assim como eu, para esse filme, comenta aqui embaixo Homem-Aranha 4, que eu quero saber quem que tá animado com esse trailer e para no dia 30 de julho finalmente assistir Homem-Aranha Um Novo Dia, com o diretor Destin Daniel Cretton, que promete trazer muitas novidades jamais vistas antes, nem mesmo pelo icônico Sam Raimi conseguiu trazer, e que o Destin Daniel Cretton tá trazendo pra gente aqui, e só nesse trailer já ficou muito claro. Vamos agora então, sem mais enrolação, para a análise completa. Vamos lá aqui com o trailer na tela do meu computador. Vamos juntos nessa. Vamos lá, ó. Pera aí que eu acho que tá no 2x aqui. Tá. Aí. Fala sério, nosso primeiro dia no MIT. MJ, vai lá, finge que você não... Isso aqui já é uma ligação direta, né, com o final de Homem-Aranha No Way Home, porque, né, o Ned e a MJ tinham conseguido a vaga no MIT após o Doutor Estranho apagar a memória de todo mundo e que todo mundo esqueceu, né, que Peter Parker é o Homem-Aranha e principalmente, né, quem é Peter Parker? Ninguém mais lembra do Peter Parker. E aí, com isso o Ned e a MJ conseguiram uma vaga no MIT, o que mostra que se o filme deve se passar 4 anos após o final de No Way Home, essa cena especificamente, ela é logo na sequência. Vamos lembrar da última cena de No Way Home, com o Peter justamente com esse uniforme, um uniforme muito parecido com esse, né? Com um vermelho e um azul claro, né? Bonito pra caramba, ele balançando entre as teias após estar todo ferrado, né? Como já diria o Lagarto no final de Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, né? Quem lembra, né? Pobre Peter Parker, sem mãe, sem pai, sem tio. nunca foi tão feliz em toda a sua vida. Não dá. A impressão minha, a MJ tá meio ruiva aqui. Talvez um pouquinho. Deu uma clareada no cabelo para ficar um pouco mais ruivo, né? Porque ela tem um cabelo meio marronzinho e tal. Dependendo da luz que bate, pode aparecer meio vermelho, né? Então, de repente, aí é só a luz que bateu ali. Ah, eu sabia! E isso aqui tá icônico, né? Ele puxando a máscara. Isso é cinema. Isso daqui é cinema. Olha que lindo, cara. E igual o Andrew Garfield, né? Quando ele salta esse uniforme balançando, né? Porque não tá colado no corpo, né? Tem umas folguinhas. E aí se tu tá no vento, a sua roupa não balança, imagina tu pular de um prédio. É óbvio que vai, né, balançar a roupa. Isso aqui, gente, igual eu falei, nem o icônico Sam Raimi teve a brilhante ideia, claro, há muito tempo atrás, nos anos 2000, de colocar uma câmera dentro da máscara. Pô, isso aqui é icônico, né? Pra cinema, isso aqui é cinema, cinema, cinema. Oi, o meu nome é Peter Parker. O bilhetinho do final do terceiro filme, né? Onde ele chega lá no café onde a MJ trabalhava, ele ia falar com ela, e aí quando ele vê aquele cortezinho na sobrancelha, ele desiste, né? Isso é ser Homem-Aranha. Ele vai falar mais pra frente sobre isso, né? Que às vezes é fazer alguma coisa que não vai fazer o Peter Parker gostar, mas que é necessário como Homem-Aranha. E destaco pra vocês aqui o atirador de teias, que daqui a pouco vai desaparecer por um motivo muito legal. Aqui é o mesmo café? Talvez seja o mesmo café. O Ned tá com uma roupa mais dark, né? Eu achei o Ned muito dark nesse filme, né? Mas é aquela época, né? Tu vai pra faculdade, tem gente que vira emo. Vai ver aconteceu isso com o Ned aqui também. Mas a gente se conhece. E o cabelo dele, né, do Peter, não tá tão grande quanto no final do outro filme, mas tá bem legal. Aqui também tá num tamanho bem legal, né? De alguém que tá largadão, né? Tá sozinho, tá vivendo como Homem-Aranha, esqueceu quem é o Peter Parker, fala isso na sinopse do filme. Então isso é muito legal. Aqui, ele no meio do apartamento dele,
ter uma máquina de lavar justamente, né, não só para isso, obviamente, mas justamente para lavar o uniforme do Homem-Aranha, né? Que se ele for lavar numa lavanderia, né, que é muito comum nos Estados Unidos, ia dar ruim, né? Uma coisa ruim ia acontecer e o único jeito de impedir... E isso aqui é muito interessante. Ele recebendo a chave da cidade da Sarah. Quem lembra da Sarah? Que era meio que um braço direito, né, sem ser do mal, do Rei do Crime, na primeira temporada de Demolidor Born Again. E aqui a gente junta os fatos. Número 1. Ou eles não podiam usar o Rei do Crime, então o Homem-Aranha recebeu a chave da cidade da auxiliar do Rei do Crime, justamente porque ele não pode aparecer. Porém, não faz sentido, né? Porque o próprio Rei do Crime cita o Homem-Aranha num discurso dele na primeira temporada de Demolidor Born Again, que inclusive estreia na próxima terça-feira, a segunda temporada com cobertura completa aqui no canal. Assim que sair os episódios, a gente traz aqui a análise completa. Então fique inscrito aqui no canal para não perder nada já na próxima semana de Demolidor Born Again, perfeito? E aí o que acontece? Se o Rei do Crime também persegue o Homem-Aranha, não faz sentido o Rei do Crime autorizar e entregar a chave de Nova York para o Homem-Aranha. E como o filme, como a gente sabe, se passa na maior parte do tempo 4 anos após No Way Home, ou seja, basicamente 4 anos, ou pelo menos uns 3 anos depois da eleição do Rei do Crime, isso pode ser um spoiler de que no final de Demolidor segunda temporada, cuja terceira temporada já está confirmada e eles estão gravando nesse exato momento, pode ser que o Rei do Crime seja derrotado pelo Demolidor e pelos seus amigos, e com isso ele não seja mais o prefeito de Nova York em Homem-Aranha Um Novo Dia, e talvez a Sarah seja a nova prefeita de Nova York, pelo menos por um tempo, até que uma nova eleição seja realizada. Então isso aqui pode ser um spoiler do final de Demolidor Born Again, e a Sony, posso falar o português bem óbvio, a Sony cagando e andando mostrou esse spoiler aqui no trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia. Era fazer todo mundo se esquecer. E o melhor é a MJ e o Ned assistindo o Homem-Aranha na TV, que mostra que mesmo eles esquecendo que o Homem-Aranha é o Peter Parker, é meio que intrínseco, né? É uma coisa que é impossível de separar esses dois do Homem-Aranha. E mais pra frente, no final do trailer, a gente vai ver que parece que a MJ está investigando o Homem-Aranha, igual ela investigou antes e descobriu quem ele era. Vocês têm alguma dúvida que no final do filme ela vai novamente descobrir que Peter Parker é o Homem-Aranha? Talvez ela até se lembre de tudo. Talvez o personagem da Seth Sink esteja aqui nesse filme também por causa disso, para fazer a MJ e o Ned lembrarem. Tudo isso é muito provável de acontecer. De mim. Ele com a chave da cidade. Eu não sou o Peter Parker. Lindo isso aqui, né? Ó. Eu sou Cinema, cara. o Homem-Aranha. Cinema. E lembra de novo Andrew Garfield. Se tem alguma coisa muito top nos filmes do Andrew Garfield, são essas cenas dele no web swing. E que bom que não é mais o John Watts na direção, porque ele não entregou isso pra gente. Ele cagou e andou pra uma das principais cenas do Homem-Aranha de todos os tempos, né? Aqui as cenas do tanque, né? Que sinceramente não sei se vai ter importância para a história do filme, né? Mas que a gente viu gravar aqueles bastidores incríveis que a gente viu, né? E aqui o Justiceiro, mais uma cena, lembrando uma cena de O Espetacular Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha do Andrew também é atropelado, né? Ué, Frank, você me atropelou com essa... E aqui mostra, né, que eles já se conhecem. Pô, ele fala, pô, Frank, você me atropelou e tal. Mostra que eles já se conhecem. E essa cena, gente, ela tá no trailer, primeiro, pra mostrar o Justiceiro, beleza? Mas também pra tirar um elefante enorme da sala. Um não, eu diria que 2. Vamos analisar aqui juntos. Para de choramingar. Você que sabe. Número 1, eu diria 3 então até. Número 1, Justiceiro usando arma num filme do Homem-Aranha. Importante, atirou no próprio Homem-Aranha. Pô, cinema. Número 2. Conforme eu trouxe aqui no canal há algumas semanas atrás, a galera falando sobre o uniforme do Justiceiro que não teria a caveira. E de fato, tem a caveira, mas é o início do desenho mais em cima e embaixo,
né, meio que fazendo os dentes ali da caveira, você tem ali um outro negócio, mas você vê que não é o mesmo desenho. No fim, acaba formando a caveira, mas justamente por uma questão da China, para levar esse filme para a China, eles não colocaram a caveira, mas o desenho ele mostra a caveira. Então, aquela história de que o Justiceiro vai entregar flores no filme do Homem-Aranha, obviamente, é só meme, tá bom? Filho. E aqui, outro momento. Como que o Justiceiro, que é um cara que fala muito palavrão, vai aparecer no filme do Homem-Aranha que é pra, sei lá, 12 anos, né? Na hora que ele for falar palavrão, o Homem-Aranha vai jogar uma teia na boca dele pra ele não falar seu filho da pi, né? Vocês poderiam botar um pi também, né? Que no contexto a gente entenderia, né? Mas eu gostei da forma, e cá entre nós também, não era muito difícil de imaginar que eles fariam isso, né? O problema é que a gente, no calor dos momentos, a gente não pensa nas coisas, mas eles pensaram, e tá muito legal isso aqui também. Vai pra casa, vai! Às vezes o Homem-Aranha tem que escolher a decisão difícil, mesmo que deixe o Peter Parker. Novo namoradinho da MJ, ou talvez um mini romance, não namorado exatamente, alguém que tá dando em cima dela ali, né? Agora sim, né? Ele sabe que é perigoso ficar perto dos caras, aí ele vai no apartamento deles. Ô, Peter, pô, aí tu não tá me ajudando, né, pô? Assistir pelo celular é uma coisa. Agora, engraçado que, tipo, eles estão no MIT. Peter, acho que não tá, ou será que tá? Enfim, conseguiu também? Talvez tenha conseguido, né, porque todo mundo esqueceu que o Peter Parker era o Homem-Aranha, então talvez ele tenha conseguido a vaga dele. Tanto é que ele tá ali com o Bruce Banner depois, né? Enfim. E aí ele vai no apartamento, sabe? Ah, pô, Peter, eu sei que é difícil, né? Mas, pô... Que era arrasado. Que tá com... E aqui? Aqui é um outro lugar, não é o apartamento dele, e ele vai desmaiar. E aí, não é uma cena literalmente ligada a outra, mas tem a ver com o início dessa mutação que ele tá sofrendo. E a gente vê, cara... A animação do Homem-Aranha dos anos 90 tem episódios incríveis, onde ele sofre mutação, onde ele ganha outros braços. Já pensou isso no cinema? O Homem-Aranha ganhando outros braços, né? Até se transformar de fato numa aranha. Imagina ele terminando o filme, se transformando de fato numa aranha. E aí precisando da ajuda do Bruce Banner, talvez de alguma outra pessoa, para voltar à forma humana. Porque lá no Homem-Aranha dos anos 90, na série animada, ele procura o Professor Xavier, né? Ele procura os X-Men para entender sobre a sua mutação. E aí ele descobre que a mutação dele é diferente da mutação dos X-Men, né? Não é o UCM transformando o Homem-Aranha num mutante, tá? Isso já aconteceu antes, já foi feita essa ligação antes. E existem outras coisas ainda nesse trailer aqui que vão mostrar que eles de fato estão fazendo essa união, estão começando a botar mutantes. E o próprio UCM já mostrou isso pra gente antes, com a Kamala Khan, com o Namor e com o Wonder Man. Sim, outra produção também do Destin Daniel Cretton, né? O mesmo diretor de Homem-Aranha Um Novo Dia, foi o diretor da série, né, do Wonder Man, né? O Magnum aqui no Brasil. Isso aqui, gente, isso aqui é quadrinhos puro, né? Eu coloco na tela pra vocês verem, né, ó. Momento onde o Homem-Aranha fica envolto em teias nos quadrinhos, exatamente igual acontece aqui nesse filme. Ai, cara! Vocês viram o que eu vi? Ó, ele tenta soltar as teias, mas obviamente sem o atirador ele não consegue. Mas aí na hora H, na hora que ele tá caindo de vez, ele consegue. O que isso lembra também a gente pegando o próprio Homem-Aranha nos cinemas. Sim, em Homem-Aranha 2, quando o Homem-Aranha do Peter, do Tobey Maguire, né? Ele tem a sua famosa crise, né? Onde ele perde os seus poderes. É um filmaço, né? O melhor filme, na minha opinião, de super-heróis de todos os tempos. Pau a pau com o Cavaleiro das Trevas aí, pra ser justo. Aqui, um equipamento de Bruce Banner fazendo uma análise do Homem-Aranha. Observe, ele não tira a roupa, né, de Homem-Aranha para fazer esse experimento aqui, passar na máquina. E a máquina tá justamente pegando aqui, né, ó,
humano aprimorado, né, detectado, força superior, agilidade, o senso de aranha, né, percepção também, tudo aumentado. E aqui, né, um gráfico tal, mostrando várias coisas aqui, né? Tô tentando ler aqui o que está escrito, mas acho que nada muito importante também não. Mas fazendo essa varredura completa do corpo de Peter Parker. E aqui o momento, né, onde ele está numa universidade, eu não sei dizer se é o MIT, né? Na blusa dele está escrito ESU, né, na blusa do Peter. O que é ESU? É outra universidade, talvez ele não tenha passado no MIT. O que importa é, Bruce Banner é o professor e ele está com um negócio, né, um aparato na sua mão. Mas a gente sabe que ele vai voltar a ser o Hulk. Alguns spoilers de que vai ser o Hulk cinza, outros dizendo que pode ser o Hulk selvagem. Mas por enquanto o que a gente tem de concreto, em artes do filme já divulgadas, é de que ele vai voltar a ser pelo menos o Hulk, verdão original, né? Do filme do Hulk, do filme dos Vingadores, 1 e 2, e por aí vai. Dr. Banner, eu preciso de ajuda. Qual é o seu nome mesmo? Aí aqui é que vai entrar uma questão. Porque a gente tinha a teoria de que o Bruce Banner vai lembrar que o Peter Parker é o Homem-Aranha, porque ele estava no espaço e não na Terra, quando o Peter ele teve a questão, né, do feitiço do Doutor Estranho no final de No Way Home. Não bato esse martelo, não. Não bato esse martelo. Vamos aguardar mais um pouco. Mas aqui é uma cena que parece sem sentido, né? Mas essa água pingando e ele sofrendo demais com o sensor aranha, né? O sensor aranha judiando da cabeça de Peter Parker, aqui ainda com o atirador de teias, hein? Se o DNA tá... Agora olha isso, gente. Ele perdendo totalmente o controle, né? A mesma mutação que fez ele entrar num próprio casulo, né? Transformou a casa dele numa... Parece uma casa abandonada, né? Cheia de aranha, de teia de aranha, assim, né? Loucura. A mutação pode ser muito perigoso. Aqui também, né? Mostrando a força dele. Ele puxando, assim, e indo voando, assim. Voando, porque ele tá muito mais forte, né? Ele já é muito forte e ele tá ficando ainda mais forte, porque essa mutação tá aprimorando ainda mais os seus poderes. Aqui a Tia May. Igualzinho a gente viu ele no cemitério no final de No Way Home também, né? Com o Happy aparecendo, né? Tem 3 ciclos de vida. Agora isso aqui é muito interessante, né? Aqui a personagem com certeza da Set Sync presa, né? Ó, vamos voltar aqui. Aranhas tem 3 ciclos. Aqui. Ela tá presa, tá vendo? É como se fosse um quarto, só que uma cela fechada, ó. Num lugar cheio aqui de... São câmeras ou é ar-condicionado? Acho que é ar-condicionado, né? Mas enfim. De vida. E aqui tendo uma destruição, né? Ó, provavelmente a cena dela fugindo. E aí a gente vai unir as coisas aqui com o personagem que vai aparecer na sequência. Entre esses ciclos. Percebe que é uma pessoa que está controlando mentes, né? Provavelmente essa personagem secreta da Set Sync que todo mundo... acredito que é a Jean Grey e as coisas estão levando realmente a finalmente eu bater o martelo que eu acho que é a Jean Grey mesmo, viu? A aranha pode ficar vulnerável a Tá vendo? Tem tipo uma senhora em perigo ameaças. e aí Estamos alguém enfrentando começa a um perigo controlar a mente do incontrolável. guarda, tá vendo? Ó, e controla ali e vai pra lá, tá vendo? Que é como se estivesse indo. E aqui esse personagem que eu quero falar sobre ele pra vocês. Se a gente vir no Google e pesquisar sobre o personagem do Tremel Tillmel, a gente tem o seguinte, ó. Ele é conhecido por Ruptura, né? Ele foi confirmado no elenco de Homem-Aranha Um Novo Dia, interpretando o vilão William Metzer. Ele liderará a organização governamental Controle de Danos, com uma postura anti-mutante, e assinou contrato para múltiplos projetos no MCU, incluindo prováveis participações em futuros filmes dos X-Men. O que isso significa, né, galera? Isso significa muita coisa. Isso significa que ele está liderando o controle de danos, ele é como se fosse o
chefe daquele cara que apareceu no outro filme do Homem-Aranha, que apareceu em Miss Marvel, que apareceu em She-Hulk. She-Hulk ele apareceu? Acho que apareceu em She-Hulk também, né? E que apareceu em Wonder Man. Pelo menos nessas produções eu lembro que ele apareceu. Aquele cara lá que... Cá entre nós, eu já não aguento mais olhar pra cara dele, né? E isso mostra que o controle de danos está, na verdade, agora querendo a ajuda do Homem-Aranha para capturar de volta a 7-Sync. E aí entramos na questão do controle de danos atrás da She-Hulk, do controle de danos atrás da Miss Marvel, confirmada como mutante, do controle de danos indo atrás do Wonder Man, também outro personagem considerado mutante aqui. Ou seja, temos coisas loucas acontecendo envolvendo os X-Men. E aí a gente tem, provavelmente, a 7-Sync sendo a Jean Grey. Ela consegue fugir. O filme vai levar a gente a entender que ela é uma vilã, mas ela não é a vilã, porque quando a gente descobrir que ela é a Jean Grey, a gente vai saber que ela não é uma vilã e que o grande vilão, na verdade, é o controle de danos. Aí a gente pode olhar com 2 olhos para isso. A gente achou muito quando o controle de danos foi vilão de alguma coisa no CM. Mas aqui eu acho que faz sentido com essa história que eles estão querendo contar e uma forma também deles incluírem a Jean Grey como uma personagem que, por controlar mentes, pode fazer a MJ e o Ned voltarem a lembrar que Peter Parker é o Homem-Aranha, ou a própria MJ vai descobrir sozinha de novo, como a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco também. Invisível. E aqui provavelmente, né, a 7-Sync no apartamento do Peter Parker, ó, o mesmo computador, o mesmo apartamento, tudo ali. Então, talvez a partir daí que ela descubra que o Peter Parker é o Homem-Aranha e tal. E, por via das dúvidas, né? Se ela não for a Jean Grey, aí ela interpretando uma personagem perigosa, essa informação de que Peter Parker é o Homem-Aranha pode ser um perigo para o nosso querido amigão da vizinhança. Não se... Escorpião tá ótimo, cara. Ele está ótimo nessa roupa. E aqui, na sequência, ó, ele dando com a cauda no Homem-Aranha. Olha essa cauda. Tá lindo demais. Isso aqui tá legal pra caramba. Tá legal pra caramba. Um uniforme meio militar, assim. A gente pode fazer uma crítica a isso. Mas nesse momento, eu tô preferindo curtir o momento. Curtir a cena pra caramba. Isso aqui é o que a gente quer, cara. Isso aqui é o que a gente quer de verdade pra um filme do Homem-Aranha. Onde tem muita coisa acontecendo. E não vai ficar confuso, tá? Porque é um perigo também. Muita coisa acontecendo, muitos vilões, por mais que... Ah, o Escorpião não é o vilão principal. Não, não é. Mas vai dar um probleminha ali. Aí daqui a pouco a gente vai ver outros vilões e tal, que vão ser importantes. Vai ser legal ver isso, né? Agora aqui, né? Você vê ele também meio envolto em teias, né? Ó. E, tipo, os passarinhos tudo batendo nele. Isso aqui tá muito louco. Você tá Ó, endoidando, garoto? e esse lugar aqui onde tá o Justiceiro? É um lugar interessante, que talvez a gente veja mais sobre ele daqui a pouco. Agora, que raios o Peter, como Homem-Aranha, tá fazendo ao lado da MJ? Ele salvou ela de algum perigo? Ô Peter, tu tá dando mole, hein? Mas as aranhas que conseguem resistir. Isso aqui, galera. Pô, isso aqui não é cinema, não? Olha na sua tela. Não, de verdade. Ah, gente, é a capa de Amazing Fantasy, a primeira revista onde o Homem-Aranha aparece, Amazing Fantasy número 1. E aí é que eu vou te dizer, né? Quadrinhos, gente. Quadrinhos é na Panini XP. Sim, na Panini XP você encontra a coleção completa da Marvel, da DC. Tem muito mangá lá também e colecionáveis. A Panini XP é a nossa patrocinadora aqui do canal. Sim, a gente tem patrocínio Master. Tem muito time aí no Brasil que não tem, mas a gente tem. E eu sempre falo para vocês, deem uma chance para os patrocinadores do nosso canal. É sempre muito importante você valorizar, para que a gente possa estar mais tempo com eles. E estar junto com a Panini é um prazer imenso. E comprando, chamando eles no WhatsApp, através do QR Code que está aparecendo na tela, ou do link que está aqui embaixo na descrição, você tem 13% de desconto em qualquer compra. Então, comprou um quadrinho do Homem-Aranha? 13% de desconto. Comprou a coleção inteira do Homem-Aranha? 13% de desconto. Comprou um quadrinho novo do Superman? 13% de desconto. Comprou um colecionável, uma caneca, uma action figure, um Funko Pop? Você tem 13% de desconto. Então vai lá acompanhar a Panini XP, já segue eles no Insta e chama eles no Zap
para pelo menos conversar, ver o que eles têm aí para entregar para você e eles entregam na sua casa, tá bom? Valeu aí, Panini XP. Vamos continuar nossa análise aqui, porque esse filme é muito quadrinho. E aqui é uma cena que a galera começou a comentar, unindo duas coisas. Primeiro que tá uma névoa na cidade, né? Num tom muito parecido com o final de Thunderbolts, né? Com o Sentinela, né? Ele tomando conta ali como vazio da cidade. Pode ser o Homem-Aranha salvando pessoas no meio daquela confusão. E há informações de que a Yelena Belova, da Florence Pugh, vai aparecer nesse filme. Pode ser que ela apareça justamente nessa cena aqui, né? Após todo mundo divulgar os Novos Vingadores, né? No final do filme, pode ser que ela se encontre com o Homem-Aranha nesse momento aqui, né? Mas, por enquanto, é só especulação, é só teoria dos fãs. Mas que parece, tá? Eu tenho que concordar com a galera que começou a comentar sobre isso no Twitter. Isso aqui também é quadrinhos, galera. Olha aí na sua tela também o Capitão Boomerang, né? Tacando aí os seus boomerangues no Homem-Aranha. Cinema. Isso aqui também é quadrinhos. Olha aí a mesma cena dessa outra capa do Homem-Aranha. E com certeza a gente vai ver muito mais do que isso, cara. Até os guardas. Não, sério, até os guardas ali embaixo, cara. Olha que loucura, cara. Até os guardas, o navio. Não, essa daqui é a mais parecida. Parabéns, Destin Daniel Cretton, que prometeu e cumpriu. Só no trailer ele cumpriu. Imagina assistir o filme inteiro. Quanta referência não vai ter? Cara, a gente vai fazer muita view. Quer dizer, a gente vai estar aqui junto, né? Durante o Homem-Aranha Um Novo Dia. Isso aqui, hein? Quem lembra? Tentáculo, né, de Demolidor aparecendo aqui. E não parece o mesmo lugar que o Justiceiro estava naquela outra cena que eu citei agora há pouco? Parece. Talvez o Justiceiro salve o Miranha aqui, ajude a salvar, né? O Homem-Aranha não precisa que ninguém salve ele, ou talvez precise. Enfim, vocês entenderam. Aqui eu não acho que seja a mesma cena, tá? Eu não acho que seja a mesma cena, mas é mostrando a mutação, cara. Esse olho é totalmente preto. Cara, ele vai virar uma aranha no final do filme. A gente não tá preparado pra isso. A gente não tá preparado pra isso, gente. Eu tô falando pra vocês. E ó, pegou a espada e, pô, quebrou a espada, né? E aqui, mais uma lutinha contra o tentáculo. Renascimento. Top demais. E agora vem aí a MJ investigando o Peter, Flores ó. bonitas. É um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Eu sou a MJ. Eu sou seu vizinho aqui do corredor. Cara, Amigão da vizinhança. que raios? Eu não falei agora há pouco? Que raios ele tava fazendo na festa do MJ e do Ned? Agora a gente tá falando que ele tá morando no mesmo prédio que eles. Ele tá morando no mesmo prédio que eles, gente. Ô, Peter, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar aí, Peter. E olha lá atrás. Se isso aqui for o quarto da MJ, ela claramente tá investigando o Peter Parker, o Homem-Aranha. E aí ela me solta, amigão da vizinhança, nessa cena aqui, ela tá desconfiando. Claramente ela está desconfiando. E eu não sei se vai precisar de set sync, de Jean Grey pra fazer ela lembrar, não. Acho que ela vai lembrar por conta própria, tá? Ela vai lembrar, não. Ela vai descobrir, aí talvez depois ela lembre pra retomar as memórias, talvez seja importante. Eu tô curioso pra ver onde isso vai dar também. É uma subtrama interessante que eu considero importante aí, né? Os relacionamentos amorosos de Peter Parker sempre são importantes, né? E ele até engasga. E no dia 30 de julho, né, galera? Ó, pra ficar bonito na tela, a gente vai estar ficando louco. Sony, chama a gente pra ir ver o filme, tá? A gente foi assistir semana passada o Devoradores de Estrelas, amei o filme, galera. Todo mundo tem que assistir. Chama a gente pra ver Um Novo Dia uma semaninha antes, 15 dias antes. Não vou achar ruim não, tá, Sony? Eu prometo que eu não vou soltar spoiler, tá bom? Só quero ver esse filme logo, gente, pelo amor de Deus. Logo depois da Copa, talvez o Brasil esteja em festa, e depois a gente aumenta a festa com o filme do Homem-Aranha, depois no final do ano ainda tem Vingadores. Gente, pelo amor de Deus. Semana que vem tem Demolidor aqui no canal, então se inscreva para não perder nada, e a gente volta a qualquer momento com muito mais conteúdo para você, aqui no Cultura Popcia. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar ligado aqui com a gente.